Olá, queridos alunos, aqui é o terceiro vídeo da série de resolução de questões do SIS 2016, questões de física. Agora irei resolver a questão 47. Temos a seguinte situação. A figura mostra a vista superior de um barco tracionado por duas forças de módulo F, que formam entre si um ângulo de 120 graus, se deslocando sobre as águas de um lago cuja superfície é um plano horizontal. Considere os dados apresentados na tabela. Seno de 30, meio. 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. De 60, 1 sobre 2. Sabendo que o barco se move em linha reta, com velocidade constante e desprezando a resistência do ar, a força de resistência da água aplicada no barco é igual a... Então, se nós analisarmos a questão, nós teremos o seguinte, que, fechando aqui o paralelogramo, vamos lá, nós vamos ter que a força que atua sobre o barco estará na direção horizontal, sentido para a esquerda. Então nós temos aqui, que esse ângulo é 120 graus, o ângulo entre os vetores. Essa força é F, essa força é F. Então a força de resistência aqui, é no sentido contrário, essa força de resistência, tá? Força de resistência. Força de resistência. Ora, utilizando a lei dos cossenos, nós vamos ter a seguinte situação. Nós vamos ter que a força resultante elevada ao quadrado é igual à força ao quadrado mais a outra força ao quadrado mais duas vezes o produto das forças, que são iguais, F vezes F, vezes o cosseno entre o ângulo, o cosseno do ângulo entre as forças, que é cosseno de 120. Ora, nós sabemos que o cosseno de 120 graus é igual a menos cosseno de 60. E que cosseno de 60 é meio. Então nós temos que cosseno de 120 é menos meio. Substituindo, nós vamos ter que a força resultante ao quadrado vai ser igual a F ao quadrado mais F ao quadrado, dá 2F ao quadrado. Mais duas vezes F vezes F é F ao quadrado, vezes, abre parêntese aqui, menos meio. Cancelando esse 2 e jogo de sinal mais com menos vai dar menos, nós vamos ter que F resultante ao quadrado é igual a 2F ao quadrado menos F ao quadrado. F ao quadrado. Então nós vamos ter aqui, que a força resultante ao quadrado é igual a F ao quadrado. Isso implica dizer o seguinte, caros amigos, que a força resultante ao quadrado é igual à força F ao quadrado. Logo, isso implica dizer que a força resultante é igual a F. Ok? Então, significa dizer que a nossa alternativa correta, voltando aqui à tela, é a letra A. Ficamos por aqui, até o quarto vídeo da série.